Boa noite, bem-vindos a mais uma programação do SESC na FIO. Meu nome é Vitor, sou técnico de programação pelo SESC Ribeirão Preto. Sou um homem negro, tenho cabelos crespos, estou de barba, uso óculos e estou com uma camisa vermelha. Ao fundo, um quadro da MAGE, Mostra de Artes da Juventude, e alguns livros do acervo da nossa biblioteca aqui do SESC Ribeirão. Essa live conta com interpretação em Libras e os nossos intérpretes são a Pamela, que é uma mulher branca, de cabelos loiros, está de óculos e veste preto. E o nosso intérprete Lucas Rafael, que é um homem branco, de cabelo preto, barba preta e estará vestindo preto também. Desde 2015, período que esteve presente na Feira do Livro de Ribeirão Preto, o SESC pôde estender o trabalho que desenvolve diariamente através de suas ações programáticas. Para o SESC, a Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto é um importante evento cultural para a cidade e para a região. E a parceria com a Fundação do Livro e Leitura só faz reforçar nossos valores institucionais, contribuindo através da nossa agenda programática para o desenvolvimento da educação, da sensibilidade crítica, do exercício da imaginação e também para o fortalecimento do contato com saberes diversos. Vamos falar de Sérgio Manberti, ator, diretor, produtor, autor, artista plástico e político. Formado pela Escola de Arte Dramática de São Paulo, é dramaturgo há mais de 50 anos. Fez sua estreia profissional na peça Antígone América, escrita por Carlos Henrique Escobar, produzida por Ruth Escobar e dirigida por Antônio Abujanra. Na década de 70, trabalhou com importantes nomes da dramaturgia brasileira. Além disso, atuou em filmes, séries, minisséries e outros especiais. Em sua carreira como militante cultural por meio da política, foi secretário de Música e Artes Cênicas, secretário da Identidade e da Diversidade Cultural, presidente da Fundação Nacional de Artes, a Funarte, e secretário de Políticas Culturais. Foi durante uma entrevista concedida ao jornalista Dirceu Alves Júnior, ainda no antigo prédio da Editora Abril, em 2018, que nasceu a ideia de escrever Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo. O livro, lançado pela Edições SESC, é repleto de fotos de acervo, imagens inéditas, detalhes da vida dessa grande referência das artes no Brasil. No título Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo, é possível perceber de forma clara o caráter obstinado do ator, apaixonado pela sua arte e por sua família, além da forte consciência política e social, inclusive em suas escolhas profissionais. Uma das características do livro é o aspecto narrativo, parte da memória familiar e das primeiras histórias da infância e chega até os dias atuais. E para falarmos sobre essa importante obra literária, convidamos para mediar esse encontro Valmir Santos, que é jornalista, crítico e editor do site do Teatro Jornal Leituras de Cena, com textos publicados nos jornais Folha de São Paulo, Valor Econômico e na revista Bravo. Cursa doutorado no programa de Artes Cênicas da USP. E o nosso convidado, Dirceu Alves Júnior. Nascido em Porto Alegre, vive em São Paulo desde 2002. Formado em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul, trabalhou no jornal Zero Hora como pesquisador, repórter e editor assistente do Segundo Caderno. Em São Paulo, foi repórter e editor assistente da revista Isto é Gente e repórter crítico de teatro da revista Veja São Paulo. Publicou em 2004 o livro Telenovelas na coleção Para Saber Mais, da revista Super Interessante.
É autor de Elias Andreato, A Máscara do Improvável, biografia do ator e diretor, lançada em 2019 pela editora Humana Letra. Boa noite, Valmir. Boa noite, Dirceu. Antes de passar a palavra para o Valmir, eu gostaria de informar para o nosso público que, por questões técnicas de conexão, infelizmente não teremos a participação especial do Sérgio Manberti. Teremos hoje um bate-papo do Valmir com o Dirceu, que é coautor do livro, e eu passo agora a palavra para o Valmir. Uma boa noite, uma boa live a todos. Boa noite, Vitor. Boa noite, Dirceu. Boa noite a todos que nos acompanham aqui nesta live. Eu sou um homem branco, de cabelos grisalhos, barba grisalha, olhos castanhos, visto uma camiseta estampada em flores nas cores vermelha e azul, e é essa a minha descrição. Bom, uma alegria realmente assim participar dessa conversa no contexto da Festa Internacional do Livro e em saudação a um dos nomes fundamentais da arte e da cultura brasileiras. O ator e produtor Sérgio Manberti, como sabemos, é um homem de teatro, de cinema, de televisão e de gestão cultural, uma vez que ele teve uma passagem marcante pelo extinto Ministério da Cultura. Nosso diálogo, portanto, é com o jornalista e crítico e colega Dirceu Alves Júnior, que esteve ao lado dele na escrita da autobiografia Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo, lançada este ano pelas edições Sesc. E que tempo, minha gente! 65 anos de ofício de ator e 82 anos de vida. Não é pouco. Um lembrete, quem quiser, durante a nossa conversa aqui, pode enviar perguntas pelo chat. Dito isso, vamos à palavra de Dirceu. Uma boa noite para você. Boa noite, Valmir. Boa noite a todos e todas que estão nos assistindo. Eu sou um homem branco, olhos azuis, cabelos crespos, médios ou castanhos, médios grisalhos, né? E estou vestindo uma camisa cor de vinho. Bom, Dirceu, vamos lá a palavra. Gostaria de começar pela sua aproximação com Sérgio Manberti, né? Como vocês se conheceram e como surgiu a ideia da parceria do livro? Então, Valmir, eu acompanho a carreira do Sérgio há muito tempo, né? Desde antes de não ser um dever de ofício, né? Eu lembro muito dele nas novelas, muito dele no cinema. O teatro eu demorei um pouco mais para descobrir. Eu sempre penso nisso. Eu acho que foi em Pérola a primeira vez que eu vi. Com certeza foi Pérola, em Porto Alegre, um grande sucesso da carreira dele, que era protagonizado pela Vera Holtz, né, com o texto do Mauro Razzi. Se eu não me engano, eu assisti em 1996 em Porto Alegre. Uhum. Eu vim para São Paulo em 2002 e passei a acompanhar mais de perto o trabalho dele aqui, assistindo as peças que ele estreava. Mas a verdade é que eu nunca tinha feito uma longa entrevista com o Sérgio. A gente se conhecia de entrevistas por telefone, de conversas rápidas para checar alguma informação. A gente se cruzava em estreia, se comunicava, se cumprimentava. Eu sabia, ele sabia quem eu era, eu sabia obviamente quem era ele, mas nós nunca tivemos uma maior aproximação. Depois, com o tempo, quando eu já estava no Veja São Paulo fazendo a crítica teatral com regularidade, né, com mais frequência, a gente também voltou a conversar algumas vezes, mas nunca teve um contato mais próximo. Em 2018, eu apresentava uma série de lives na Veja São Paulo. Na verdade, esse trabalho começou em 2016, se eu não me engano, e se estendeu por uns 3 anos. Quando a gente nem dava esse nome, né, de live. Toda semana eu convidava algum ator, alguma atriz, algum diretor, alguma diretora em cartaz aqui em São Paulo. Eles iam ao estúdio da Editora Abril,
numa quarta-feira, fim de tarde, e a gente fazia uma entrevista ao vivo que era vinculada ao Facebook, que durava 15, 20 minutos no máximo. E o Sérgio estava de volta ao cartaz com Visitando o Sr. Green, isso em março de 2018. Uma peça que eu já tinha assistido quando ele estreou, 3 anos antes, se eu não me engano. Acho que ele estreou em abril de 2015, no Teatro Jaraguá. Ele estava de volta ao Jaraguá para mais uma temporada desse espetáculo, e ele foi até a Editora Abril para a gente ter essa conversa. E o papo foi muito bom, desde o início, foi muito interessante, e a gente falou muito pouco sobre a peça. Isso foi mais interessante ainda, porque o Sérgio, como quem conhece sabe, ele é muito falante, ele é um grande contador de histórias, né? Então, em poucos minutos, o assunto central do espetáculo, com o serviço dado, já tinha cedido espaço a muitas outras coisas. Ele começou a falar assuntos da infância dele em Santos, do período da guerra, de questões marcantes da carreira dele, até um pouco do trabalho dele no Ministério da Cultura, porque nessa época, 2018, já estava um alarme forte, né, do conservadorismo que hoje a gente vê vigente, esse alarme já era bem percebido. E esse papo foi sensacional, durou os 15, 20 minutos protocolares, mas na hora já me acendeu uma ideia, porque aí eu tenho que contar um pouquinho uma outra história, né? Nessa fase, eu estava finalizando o meu livro anterior, que é a biografia do Elias Andreato, A Máscara do Improvável, que eu terminei no começo de 2018, estava conversando com a editora, ainda para publicação, já há alguns meses, recebendo vários nãos, né, como a gente costuma receber quando conversa com a editora sobre publicar um livro. Não tinha encontrado ainda a editora para lançar o meu livro, mas já estava pensando num próximo projeto, porque com o livro do Elias eu percebi, né, o quanto a gente podia ser feliz nos momentos que a gente estava um pouco entediado no nosso trabalho oficial, fazendo um trabalho extra, digamos assim. Para a gente trabalhar mais, a gente tinha outras formas de ter prazer profissional. Então, terminada a entrevista com o Sérgio, eu fiquei já pensando na trajetória dele, no quanto aquela história poderia render, o quanto teria da história do teatro brasileiro para contar, das artes em geral, né, do Brasil para contar. E o Carlos Mamberti, filho do Sérgio, que é produtor de teatro aqui em São Paulo, que estava acompanhando o pai na entrevista, estava tomando um café com a gente lá tal, e aí eu puxei o Carlinhos num canto e falei, vem cá, vocês já pensaram em fazer uma biografia do teu pai? Porque assim, eu acabei de finalizar a biografia do Elias, devo publicar daqui a um tempo, e eu estou pronto, se vocês se interessarem, para a gente começar a pensar num projeto desse tipo. A história do teu pai é genial, tem muita coisa para contar, e se vocês tiverem interesse, eu estou candidatando, tá? O Carlinhos disse, olha, volta e meia a gente pensa nisso, mas o trabalho nunca vai para frente, porque a gente já viu que o meu pai não conseguiria escrever esse trabalho sozinho, não conseguiria tocar esse trabalho sozinho. A gente, inclusive, tem interesse, mas vamos pensar nisso. A gente vai pensar e vou falar com ele e a gente pode te dar uma resposta daqui a pouco. Enfim, passou um tempo muito curto, talvez umas 3 semanas, 4 no máximo. Um dia o Carlinhos me ligou, disse que já tinha uma conversa que talvez o Sesc poderia se interessar pelo projeto e que se eu não queria ir lá tomar um café com o Sérgio na casa dele para a gente bater um papo e pensar, caso se concretizasse esse projeto, como seria. E foi isso, foi um café na casa dele, lá na Rua dos Ingleses, um longo papo, e deu 2 semanas, a gente começou as entrevistas, que foram 2 vezes por semana, quartas e sextas de manhã, com mais ou menos umas 3 horas e meia, 4 horas de duração, durante 4 meses, que eu ligava o gravador, entrevistava o Sérgio falava, a gente trocava muitas informações, e assim começou. Mas, na verdade, Valmir, a gente não tinha nenhuma aproximação prévia, não tinha nenhuma intimidade, muito menos alguma intimidade, não tinha nenhuma relação de amizade. A gente foi se conhecendo um ao outro, conforme o trabalho foi sendo desenvolvido mesmo. E eu acho que isso é muito bacana. Com o Elias Andreato já tinha sido assim. Eu não tinha nenhuma relação mais próxima, mais íntima com o Elias. Eu conheci
o Elias Pessoa, assim como eu conheci o Sérgio Pessoa mais profundamente durante as entrevistas mesmo. Uhum. Muito bom, lembra muito uma contracenação, né, no teatro propriamente dito. Às vezes um ator não conhece um colega recém-chegado para uma produção, né? É verdade, é isso, tinha uma grande admiração profissional que até cresceu mais a partir do trabalho no livro, mas eu não tinha nenhuma relação pessoal mesmo com o Sérgio. Em alguns momentos do livro, vocês escrevem sobre fechamento e abertura de ciclos. Você pode situar quais foram os ciclos vividos pelo Mamberti para a gente ter, sei lá, uma ideia dessa linha de tempo? Eu acho que a vida dele é muito movimentada, né? Isso que torna a história dele muito interessante, porque ele sempre esteve em várias áreas, né? A gente começa o livro em Santos, onde ele nasce, filho de uma professora primária, alfabetizadora, e filho de um homem que estava se reinventando profissionalmente, que tinha perdido um emprego de grande estabilidade que ele teve durante muito tempo e estava testando novas atividades profissionais como um gestor cultural do Clube Comercial de Santos, né, em que ele fazia programação, organizava eventos, uma coisa que já mostrava um pouco esse lado produtor, né, que tanto o Sérgio como o Cláudio Mamberti, irmão dele, herdaram, né. Junto com essa primeira imagem da infância, tem a questão de Santos como a porta do Brasil naquele momento, por causa do porto, muito movimentado, sempre recebendo tendências de todo mundo, ainda mais numa época de guerra, que todo mundo que desembarcava em Santos, e o Sérgio e o Cláudio cresceram com essa diversidade, com muita gente diferente em volta, com muito contato, com os estivadores do porto, os estrangeiros, a parte mais cultural relacionada ao pai dele, e a parte de vida real também muito vinculada à mãe dele, que a mãe dele, como era professora de uma escola de crianças carentes, ela era muito entregue a esse ofício, muitas vezes ela levava os alunos mais pobres para passar final de semana com eles em casa, e isso também já mostra um outro lado que é muito bacana, né? O pai e a mãe do Sérgio, isso a gente fala nos anos 40, já formavam um casal de bases iguais dentro de casa, né? A mãe dele trabalhava de igual para igual, tinha seus 2 filhos, cuidava da educação, mas o marido dividia as tarefas também, o marido cozinhava nos fins de semana, então isso já mostra um pouco a cabeça aberta que o Sérgio foi desenvolvendo e aperfeiçoando, né, no decorrer da vida. Com essa questão, eu acho que o primeiro ciclo do Sérgio vai se definindo quando ele começa a se interessar por arte, primeiro por literatura, depois por cinema, literatura influenciada pela mãe, cinema influenciado pelo pai, e com o teatro ele vai cursar na Aliança Francesa, mas sabendo que a Aliança Francesa já tinha um grupo de teatro, e ele se encanta muito com isso. Claro, ele também já tinha amizades que ajudavam muito a despertar esse interesse para a cultura e para a arte também, né? Plínio Marcos era amigo de infância dele, Patrícia Galvão, a Pagu, era vizinha da família Mamberti, então o Sérgio, adolescente, foi muito próximo dela. O Sérgio frequentava os cineclubes da cidade, então ele teve uma formação sólida, cultural muito forte, né? E quando ele vai para a Aliança Francesa, para esse grupo de teatro, ele começa a entender que aquele seria o barato dele. O Cláudio também já se interessa por teatro, o Plínio já está começando a escrever, e aí eu acho que tem um fechamento do primeiro ciclo, que é quando ele sai de Santos para morar em São Paulo, já interessado em estudar na Escola de Arte Dramática, que foi criada pelo Alfredo Mesquita, e o Sérgio tinha visto, alguns anos atrás, 2 anos, 3 anos, se não me engano, uma palestra do Alfredo Mesquita lá em Santos, que ele entendeu que nessa escola seria um lugar que ele poderia aperfeiçoar essa vocação dele para ser um ator de teatro. Aí ele está com 17 anos, né? 58, né? 57. Ele está com 18 anos.
para mim isso é o primeiro ciclo, porque ele chegando a São Paulo, é óbvio, né, que como se hoje já não é muito tranquilo você chegar para o seu pai e dizer, olha, eu vou ser ator, naquela época muito menos, né? Então teve uma mentirinha aí, né, que ele falou para o pai dele que ia prestar o vestibular para arquitetura e para IAD ia cursar as duas faculdades. Óbvio que ele não passou para arquitetura e ficou só com a IAD, né? E aí começa essa nova etapa na vida dele, quando o Sérgio dos sonhos, da fantasia, daquela realidade efervescente de Santos, mas que ele via muito mais no cinema, nas páginas dos livros, ele chega a São Paulo e encontra aquela São Paulo do final dos anos 50, início dos anos 60, a metrópole explodindo, né? Também com o lado cultural, o desenvolvimento, anos JK, aquela coisa toda. E ele começa a acompanhar o movimento teatral, a inauguração do Teatro Oficina, os cinemas, ele circula no movimento intelectual ali da Praça da República, me fugiu o nome agora, a livraria muito famosa que tinha na 7 de abril, enfim, me fugiu o nome agora, e ele começa a circular com essas pessoas todas. Então, aí eu acho que a gente tem mais um ciclo importante, definidor da identidade dele, que ele termina a IAD, formado, começa a carreira profissional dele, trabalha já com grandes nomes, né? Trabalha com Ruth Escobar, trabalha com Cacilda Becker e vai desenvolvendo, conhece o Abu Janra, que se torna o primeiro diretor dele profissional, participa da fundação do Grupo Decisão, junto com o Antônio Gigoneto, com o Antônio Abu Janra, e vem o que sela para mim esse segundo ciclo, que é o golpe militar de 1964. A partir daí, aquele jovem libertário, já muito politizado, mas filiado ao partidão, ele começa a sentir uma outra coisa, né, uma outra transformação. Até porque nesse meio tempo ele já conheceu a Vivian, que vinha se tornar a esposa dele, né, e mãe dos 3 filhos dele. Já estava apaixonado por ela e logo eles se casam. Logo se casam e logo tem o primeiro filho, né, o Duda, que é o Duda Mambert, que é ator. E isso também já dá uma virada na cabeça dele, né, porque o Sérgio, militante político, o Sérgio, ator, cheio de tesão, de garra para renovar no teatro, tudo, para fazer muitas coisas, ele se vê como um pai de família. E aí ele tem que começar em um país que está ainda no início, mas está vivendo uma ditadura militar, né? E aí ele tem que começar a pensar no sustento dessa família, dessa casa, e isso vai mudando um pouco a visão dele a respeito do teatro, a respeito da arte, que ele também, que óbvio, ele tem que fazer uma arte engajada, como ele sempre fez, mas que ele tem que se preocupar também um pouco com a questão comercial. E aí, eu acho assim, que a gente pode estabelecer vários ciclos, né, nesse meio tempo. Depois, daqui a pouco ele chega a 68, 69, ele descobre o desbonde, o movimento hippie, ele atravessa os anos 70, com a carreira dele mais consolidada, ele começa a ser um ator premiado, a partir de Réveillon já começa a ter papéis de homens mais velhos, né, ele deixa de ser os filhos para fazer os pais, né. Nos anos 80, ele volta a se engajar politicamente mais de perto, com a anistia, e conhece o sucesso popular com a novela Vale Tudo, na Rede Globo, que fez o Mordomo Eugênio, até chegar nos anos 90 com a consagração do Castelo Rá-Tim-Bum, um fenômeno, né, que ele é descoberto por um público infantil, que até hoje, né, cresceu, mas continua apaixonado por ele. Fechando esse novo ciclo, vem a parte política, que é isso, com a vitória do Lula em 2002, ele vai para o Ministério da Cultura, chefiado pelo Gilberto Gil, vive lá 13 anos, se eu não me engano, né, os 2 governos do Lula, o primeiro governo da Dilma inteiro, se eu não me engano, agora me deu um branco, o primeiro governo da Dilma, e até sair de lá em 2013, então ele não ficou o governo inteiro da Dilma, né, estou enganado. Ele saiu em 2013. 2013, então tá. Então ele ficou até boa parte do governo da Dilma, do primeiro governo, mas não todo. E retoma
a carreira dele no teatro, né? Então é isso, o Sérgio acho que tem essa reinvenção o tempo todo, e acho que esses ciclos da vida dele tem uma coisa em comum. Em todos eles, ele acreditava nessas viradas, ele acreditava que essas viradas dariam muito certo. Então provavelmente deram certo por isso, né? Porque ele tinha essa esperança, ele acreditava nisso. Muito bem. Dirceu, tem relatos assim verdadeiramente saborosos acerca de processos criativos, tanto de filmes quanto de peças, né? Você pode citar assim 1 ou 2 exemplos de como ele reavivou essas memórias durante as conversas com você, assim, convívio com colegas, atores, diretores, enfim, essa parte mais saborosa de bastidores, se você puder dividir 1 ou 2 exemplos. O Sérgio é uma pessoa muito detalhista, ele conta tudo com muitos detalhes, ele costura cada cena como se fosse uma narração mesmo. E nesse primeiro encontro que eu falei para você no início, quando eu fui tomar o café com ele lá na casa dele, e a gente começou a conversar sobre o livro, ele disse: olha, Dirceu, eu tenho aqui uma coisa que eu já fiz, que eu acho que pode nos ajudar. E era o que ele tinha escrito realmente, era uma linha do tempo, uma linha do tempo bem tradicional. 22 de abril de 1939 nasce Sérgio Duarte Manberti em Santos. 1945, o pai entra na escola X. 1953, inicia tal. E ele tinha toda essa cronologia até 2018. E nessa cronologia estava todos os espetáculos que ele fez, com suas datas, entende? Em março de 1964 estreou tal coisa, em abril de 75 tal coisa. E ele, com a mesma coisa referente aos filmes, às novelas, então toda a carreira dele estava mapeada, assim. Então, isso ajudou muito, tanto nas nossas conversas, porque a gente foi desenvolvendo a nossa conversa numa ordem cronológica, realmente. Então, acho que a memória dele reavivava em cima de tudo isso, né? Porque a gente saía de um espetáculo, veio outro, e aí eu acho que esses detalhes vinham mais frequentes na cabeça dele. Mas tem coisas muito interessantes e tem coisas muito importantes. Entre as interessantes, quer dizer, a maioria é interessante, mas uma que eu acho especialmente interessante, porque seria inusitado, é a preparação do espetáculo A Última Peça, que é o texto do Zé Vicente, que é o auge do movimento psicodélico, hippie, da loucura do Manberti, naquele desbunde todo, em que o processo todo é realizado com muito ácido, muita maconha na cabeça, e que ele conta histórias de apresentações que são geniais, que eles fizeram várias vezes a peça, muito trabalhados, muito alterados, no bom ou no mau sentido, não sei, que prendia os próprios espectadores. Ele conta que quando a Rita Lee foi assistir um dos espetáculos da Rita Lee, eles, no final, impressionados de como eles estavam loucos, né, fazendo a peça. Então, isso são coisas que não só humanizam o artista, no caso ele, como também mostra o retrato de um tempo, né, que era aquele país, 71, 72, sufocado pelo AI-5, a ditadura militar a mil, Médici estraçalhando tudo que podia, e era o jeito deles aliviarem um pouco a barra. Então, acho isso um ponto muito interessante. Gosto também, o que viria logo na sequência, o trabalho dele com o Teatro São Pedro, que é a companhia da Beatriz Segal, que a gente tem pouca documentação, né, sobre esse período importante, os espetáculos que a companhia, encabeçada pela Beatriz e Maurício Segal, o marido dela, fizeram naquele tempo de 1973 a 75, se eu não me engano, né? E o Sérgio participou de vários deles, porque o Teatro São Pedro, nessa época, funcionou meio como um refúgio de muitos artistas que saíam de suas companhias por incompatibilidade ou porque estavam
fugindo um pouco da repressão também, iam para lá, né? Então, Renato Borg, Esther Góes, que saíram da oficina, foram para lá, Fernando Peixoto, ao mesmo tempo jovens como a Selma Egrey, o Frateschi, se não me engano, também passam pelo Teatro São Pedro, e mostra esse trabalho da Beatriz, que é uma atriz que a gente tem que respeitar muito, embora as pessoas tenham imagens até distorcidas dela, né? E na sequência, por coincidência, eu vou dar 3 questões uma da outra, né? O processo de ensaio do espetáculo Réveillon, que foi uma montagem que ele protagonizou com a Regina Duarte e a Yara Amaral, que até vamos prestar aqui uma homenagem ao Paulo José, né, que era o diretor do espetáculo, desse texto do Flávio Márcio, que eu acho que mostra um pouco a inteligência artística do Paulo José e a sabedoria dele. Os ensaios já tinham começado, a produção já estava se desenhando, né? O Paulo José já estava tocando as primeiras leituras e chamaram o Flávio Império para fazer os cenários da peça. O Flávio Império chegou com uma proposta completamente nova e peitando o Paulo José, dizendo que se era para fazer um especial semelhante aos que ele dirigia na Rede Globo, ele estava fora. Ele queria fazer um espetáculo pouco realista, diferente, que ele não ia reproduzir no cenário uma casinha com mesinhas, cadeirinhas, e tudo muito careta. Houve um embate, houve uma certa resistência do Paulo José, mas no final ele entendeu e percebeu que tudo aquilo era muito importante para o espetáculo. Então, o Flávio Império fez um cenário esprarrojado, que mostrava uma boca no fundo de cena, o piso espelhado, também estando lá a casa daquela família toda. E o Sérgio fala muito disso, né? Além dele ter sido muito amigo do Paulo e adorar o Paulo José, de quanto a capacidade de escuta durante um processo teatral é importante para a qualidade do espetáculo mesmo, né? Para estabelecer essa democracia durante a etapa toda. Eu acho que o Paulo José demonstrou essa inteligência de entender que o Flávio Império só ia acrescentar o trabalho. E a gente tem esse momento também registrado em livro, né? Porque, né, Valmir, a gente que acompanha a cena teatral, a gente sabe que tem muita história e que o tempo passa, as histórias se perdem e a gente vê artistas de gerações importantíssimas aí da nossa cena que já estão partindo e essas memórias não ficam registradas, né? Como o Paulo, o Flávio Império, isso que a gente está lembrando, de certa forma. A própria Beatriz Segal não tem uma biografia que talvez demonstre toda a importância dela também. Muito bom, Dirceu. Agora vamos para um pouco do campo do homem, assim, da vida pessoal, uma breve curva, assim. No plano amoroso, o Mamberti viveu 2 casamentos com muita plenitude. Eu gostaria que você compartilhasse como que ele navegou por esses arranjos familiares na criação dos 3 filhos, já que ficou viúvo 2 vezes, né, sendo a segunda vez uma união homoafetiva. Se você pudesse contextualizar esse aspecto assim do pai, do companheiro e do marido. Eu acho que realmente o afeto é uma questão muito importante, né? Eu diria que o Sérgio Mamberti é uma trilogia, né? Que é teatro, política e afeto. Cidadania, arte e afeto, talvez, né? Seria a melhor definição. E a família realmente é uma coisa muito forte na vida dele desde sempre. E isso a gente já vê, né, Valmir, no livro, desde a relação com os pais, com o irmão, com toda essa questão que a gente abordou antes da infância e da adolescência em Santos mesmo. O Sérgio sempre foi um homem muito livre e ele tinha uma sexualidade muito livre desde a adolescência. E a Vivian entrou na vida dele como uma amiga, uma grande amiga, a melhor amiga que ele teve. E essa amizade se transformou em amor.
um amor verdadeiro, um amor forte, um amor com uma sexualidade ativa, que eles andavam sempre juntos, e tem uma história curiosa, que eles vão passar um final de semana no Rio de Janeiro, e aí quem recebe para hospedá-los já coloca eles num quarto de casal, imaginando que eles eram um casal. E assim a coisa começou a ser provocada um pouco mais. Aí logo em seguida eles começam a namorar e começam a formar uma família e uma grande história de vida. Uma grande história de vida, que era uma parceria artística, era uma parceria de ideias, era uma parceria de comportamento, porque eles foram muito livres, muito felizes, e eles superaram muitos obstáculos, porque, assim, em primeiro lugar, as 3 gravidezes, o nascimento do Duda, do Carlinhos e do Fabrício, foi uma sequência. Então eles, se não me engano, de 67, 68, 69, cada ano nasceu. E a Vivian, logo em seguida, ela já tinha problemas respiratórios, e a situação dela começou a se agravar muito, a situação de saúde dela começou a se agravar muito. E ela teve uma enfermidade muito longa. Ela faleceu em janeiro de 1980. Se eu não me engano, ela teve a primeira grande crise em 69, pouco antes de nascer, se eu não me engano. Mas a partir de 75 ela já começou a ficar bastante debilitada. E o Sérgio moldou muito a carreira dele para ficar presente em São Paulo, com a família, ficar do lado deles, dando todo o suporte. Tanto que quando ele viajava com alguns espetáculos, que vocês vão lembrar, como o Réveillon, que eu já citei, que foi um grande sucesso, a Vivian acompanhava eles iam juntos, e foi realmente uma relação muito sólida, de muito amor, de muito companheirismo e de muita parceria, assim, em todos os sentidos mesmo. Que ela ela morre em janeiro de 80, com os meninos todos crianças, praticamente, né? Tinha 12, o outro tinha 11, o outro tinha 9, se eu não me engano, ou tinha completado 10 há muito pouco tempo. E aí o Sérgio se vê sozinho, contando com a ajuda da mãe dele, né, e do pai da Vivian, o sogro, no caso, porque a mãe da Vivian e o pai do Sérgio já tinham falecido também. Ele se vê sozinho com essa responsabilidade, né, de cuidar da família, e ele desenvolveu isso com louvor, né, porque realmente eu percebo até hoje na convivência que eu acabei tendo, né, com a família Mamberti, que eles são muito próximos e eles têm uma conexão muito grande, do tipo que estão sempre juntos para segurar qualquer ponta, qualquer onda, qualquer problema que venha a se manifestar. Isso mostra esse caráter agregador, né, que o Sérgio tem, sempre com todo mundo. E aí é isso, aí ele ficou viúvo, e durante uma temporada de um espetáculo no Nordeste, em 82, ele conheceu o Ed, que viria a ser o segundo parceiro dele, mas no início ficou aquela coisa, um romance um pouco proibido, porque os meninos ainda eram muito pequenos, ou adolescentes, e não tinha muito como lidar com tudo isso. O Ed só muda para São Paulo em final de 84, se eu não me engano, e eles ficaram juntos até novembro de 2019. Nós estávamos... eu estava no começo da escrita do livro, na verdade, quando o Ed faleceu. Ele teve um problema de saúde que foi agravando e faleceu em novembro de 2019. E dessa relação longa e sólida deles também, eles adotaram uma filha, né, a Daniele, que foi morar com eles em 87, e eles criaram a Daniele com muito afinco, com muito carinho, tal, e ela é uma quarta filha que o Sérgio tem hoje. Então, eu acho que é isso, assim, se a gente for sintetizar essas relações sentimentais e amorosas dele, são, acima de tudo, o companheirismo mesmo, porque o Sérgio tem
esse abraço que ele agrega e une as pessoas. Então, certamente, os meninos adolescentes adotaram o Ed, abraçaram o Ed como um integrante da família, porque eles queriam ver o pai feliz também, e adotaram, receberam essa nova irmã como uma irmã de verdade, mas eu acho que isso faz muito, diz muito do caráter do Sérgio mesmo, dessa questão coletiva, que ele é coletivo, né? Ele é da turma, ele não é do indivíduo. Ô, Dirceu, realmente, nas entrelinhas, acho que salta, assim, uma postura ética, até uma ética amorosa, né, na relação com a Vivian, 16 anos, e com o Ednardo, 37 anos. Esse é um dos aspectos, assim, comoventes para quem não conhecia a história dele, assim, detalhadamente. Queria avançar um pouquinho, Dirceu, para falar sobre a experiência dele com a série Castelo Rá-Tim-Bum. Ele define a interpretação do Dr. Vítor Stradivarius, que é o inventor e tio do Nino na série, né? Ele define como uma síntese de tudo que sempre almejou como artista. Você falava um pouquinho no início sobre a mãe dele, a experiência dela como professora primária na periferia de Santos, né? Essa série, essa definição dele de tudo como ele almejou, que ele já almejou como artista, né? Você acha que pode ser relacionada com aquela relação com a mãe, a influência, a formação dele como artista? Por que era tão especial esse projeto dedicado ao público infanto-juvenil? O Castelo Rá-Tim-Bum é aqueles milagres que acontecem de tempos em tempos, né, no nosso mundo cultural. E eu acho que o Sérgio encontra ali é a representação de tudo que ele esperava como artista, porque é um produto de inegável qualidade, muito bem acabado artisticamente, é um trabalho voltado para a educação, que já remete a essa admiração, essa experiência que ele via a mãe dele exercendo na infância. Tem uma questão política muito forte também, né? Porque tornar a criança de hoje o jovem mais legal de amanhã para ser um bom adulto verdadeiramente do bem, né? E foi um grande sucesso, um grande sucesso popular. Então, eu acho que ele incluiu todas esse desejo que um artista tem quando se envolve no projeto, né? De ter uma qualidade artística, de ter uma satisfação relacionada aos seus valores pessoais e ter um grande retorno de público mesmo. Porque, se a gente for pensar, né, Valmir, o Castelo Rá-Tim-Bum, ele chegou numa hora muito certa, com um produto muito diferente, né? Porque em 94 a gente vivia numa televisão infantil formada só por enlatados ou pelas loiras dançando de shortinho, né? Na frente da câmera. Então o Castelo traz essa renovação. A gente era meio grandinho na época, não acompanhou, né? Mas eu queria falar como a paixão por todo mundo pelo programa, e durante o processo do livro eu fui catar no YouTube alguns episódios para assistir, e a gente percebe que realmente era uma coisa muito diferente, porque eram verdadeiras aulas sem didatismo nenhum, né? Não era aquela coisa telecurso primeiro grau que a TV fazia, eram histórias saborosíssimas, falando de artes plásticas, falando de história geral, falando de temas muito amplos e de conhecimento que chegavam na criança como uma dramaturgia. E eu acho que isso foi muito importante. E tem o lado também que o Sérgio começou a ver esse efeito dando resultado, né? Porque teve o reconhecimento imediato nas ruas, que não acabou até hoje. Então ele tem de perto isso até hoje mesmo. Eu vou te dar um exemplo bem... A última vez que a gente se encontrou foi esse ano, em abril, pessoalmente, né? Porque a gente nunca mais tinha se visto, né? Depois da pandemia e tal, só por telefone.
E aí, em abril, eu fui na casa dele para fazer as fotos de divulgação do livro. E como ele teve um problema de saúde no início do ano, estava um problema de coluna, ele estava com um cuidador, e ele ficava felicíssimo que o rapaz, o cuidador, que deve ter 30 e poucos anos no máximo, tem uma filhinha de 6 anos, se eu não me engano, 7 anos, que é apaixonada pelo Dr. Vitor. Então ele gravava vídeos no celular, como se fosse o Dr. Vitor, e mandava para a menina, e a menina respondia. Então é muito legal. Então é uma quarta geração, talvez, terceira geração, que continua encantada pelo Castelo Rá-Tim-Bum de alguma forma, né? E eu acho que essa é ele vê também essa solução, esse lado político, educacional dando resultado até hoje, e é muito gratificante para ele. Muito bom. Queria recuperar aqui uma história com o Gilberto Gil. O Mamberti e ele se encontram em 1970, no começo da década de 70, lá em Londres, quando o Gil está no exílio com o Caetano. E depois, mais de 30 anos depois, enfim, em 2003, o Gil e o Mamberti eles foram trabalhar juntos no Ministério da Cultura, ou seja, dois artistas na maturidade de suas carreiras, digamos assim, né, dispostos a se dedicar à gestão pública, né, a abrir um grande parêntese assim nas suas vidas, né. Uhum. Queria que você narrasse um pouco do duelo de Gil e Mamberti, assim, que samba foi esse? Na verdade, eles se conheceram no final da década de 60, naquela efervescência toda dos festivais, uma época que o Caetano, o Gil, o Gal estavam morando em São Paulo, e o Cláudio Mamberti, o irmão do Sérgio, ele trabalhou na produção do programa dos Tropicalistas na TV Record, ou Tupi, agora me fugiu, acho que na TV Record, né? Uhum. Ele trabalhou na produção. Isso aproximou um pouco eles, que eles se encontravam no Bar Redondo, aquelas aquelas lendas que a gente ouve daquela época, né, na Galeria Metrópole e tal. E o Sérgio acompanhou o início da carreira de todos eles. Quando surge o exílio, quando o Gil e o Caetano partem para o exílio, o Sérgio estava fazendo o Balcão, peça emblemática da carreira dele do teatro brasileiro, né, dirigida pelo Vitor Garcia no Teatro de Escobar, e no final, depois de quase um ano de galpão, ele tira umas férias e vai fazer essa viagem internacional, que é a primeira grande viagem da vida dele. Isso a gente está falando dos anos 70, de 1970, final de 1970, se eu não me engano, acho que ele passou o final de 70 e início de 71 lá, e ele vai conhecer Londres, que estava em toda aquela efervescência, Paris e a Itália dos antepassados dele, né? Em Londres, ele passa por uma experiência muito curiosa, né, com o Gil, que os dois estão na casa do Gil, tal, e experimentam mescalina, e eles têm uma conversa que é muito definidora, né? Que eles começam a lamentar o retrocesso do Brasil, a tristeza da ditadura, tudo isso que estava acontecendo de ruim, que fazia o Gil estar fora do país dele, sofrendo muito com isso, o Gil Caetano. E eles falam que quando chegasse o momento da geração deles, quando eles ficarem mais maduros, quando eles atingirem uma sabedoria maior, eles poderiam fazer alguma coisa realmente pelo país, que naquele momento eles não poderiam fazer nada. Mas quando eles estivessem mais maduros, eles poderiam contribuir para o Brasil com o que o Brasil precisava. E aí corta para 30 anos depois, né, o Lula eleito, montando o Ministério da Cultura dele, e o Gil é citado como possível ministro da Cultura. Existe uma resistência ao nome do Gil, inclusive por parte do Mamberti, como está no livro, né? Porque o Gil originalmente não fazia parte dos quadros do PT, tinha participado um pouco, indiretamente, claro, mas da campanha do Fernando Henrique Cardoso e tal. Então existe essa referência,
mas o Lula investe no Gil como ministro para ter o que ele chama de um plus de imagem, de repercussão e com a competência que o Gil demonstrou ter. O Sérgio confirma, né, essa presença no Ministério e realmente eles botam em prática. Isso é uma coisa, Valmir, de verdade, assim, que por mais que a gente acompanhe, de certa forma, né, as mudanças do nosso tempo, eu fui confessar eu te confesso que eu entendi muito mais depois das entrevistas, da conversa com o Mamberti. O que aconteceu de fato no comportamento, na cultura do Brasil nos últimos 20 anos. E aí a gente tem a certeza que foi um trabalho desenvolvido mesmo pelo Ministério da Cultura, de pregar essa diversidade, de tentar promover uma certa igualdade no Brasil das manifestações culturais, de trazer à tona o movimento negro, de fortalecer os movimentos LGBT, de ouvir o artista do interior e não só quem está nas capitais. Isso foi um trabalho muito forte, tanto que o Sérgio foi titular, segundo ele, da primeira Secretaria de Identidade e Diversidade Cultural do mundo, que foi criada no governo do Lula. Então, acho que essa parceria com um homem com a cabeça do Gil e com o reconhecimento internacional que o Gil tem, propiciou esse passo tão arrojado, né? Que tem histórias que o Sérgio conta, que é isso, né, que estão no livro, de que representantes do movimento Sem Terra foram visitar o Palácio, o Ministério da Cultura, perdão, e participaram de audiências lá. Eles nunca tinham chegado perto de Brasília, tocaram violão com o Gil, inclusive, que representantes do movimento LGBT, um grupo de travestis fez shows lá no auditório do Ministério. Então, você via que isso que eu estou falando no ano de 2021 parece uma ficção científica, né, perto do que a gente está vivendo agora. Parece que a gente está delirando aqui, pensar que isso foi possível e que era defendido pelo governo federal. Mas isso foi defendido pelo governo federal. E se hoje a gente vê muita coisa legal que a gente não via antes, se a gente sabe se os meninos têm mais liberdade para andar de mão dada na Avenida Paulista, se foi um trabalho desenvolvido aí, entendeu? Sem o medo, que claro, o medo pode existir, o medo pode ter voltado, né? Mas a gente sabe que teve uma época que foi muito mais tranquilo. E eu acho louvável pensar que o Mamberti conseguiu também colocar em prática isso, porque são coisas que ele sempre pregou na vida dele, e que ele já via desde Santos lá atrás, aquela coisa de uma cidade livre, libertária, aberta para todas as tendências, até por ser essa porta de entrada do mundo aqui no Brasil, né? Ele conseguiu botar em prática, e o Gil, com a essência que tem a Bahia, também é um lugar muito livre, muito aberto para tudo, eles conseguiram descaretear um pouco Brasília para que isso servisse de eco um pouco para o Brasil inteiro, né? E serviu tanto de eco que assustou muita gente, né? Infelizmente, nossa, a gente está nessa também. Dirceu, ler a autobiografia neste ano, né, faz a gente ter uma consciência do buraco em que o Brasil se meteu, né, com o desmonte na cultura e outras áreas pelo atual governo, né? Acho que é abissal, assim. E recentemente essa postura do homem público e do político também, né? É emocionante ver o Mamberti envolvido nas articulações em nível nacional para conquistar e aprovar a lei Aldir Blanc, né, de socorro aos artistas, né? Eu cheguei a acompanhar lives nacionais, assim, de, sei lá, muita gente, 200 pessoas, e lá estava o Mamberti com a sua fala e a sua referência servindo de farol, assim, para muitas gerações que vieram depois, né? Isso é muito tocante. É que o grande barato do Sérgio Mamberti é que ele acredita no futuro, no mundo melhor, ele acredita mesmo. E ele
ele tem esperança, ele acha que lutando, que convencendo, que debatendo, as coisas vão mudar. E que bom que ele acredita nisso, né? Ele acredita na conversa, ele acredita na escuta, e acredita muito no discurso dele também. Que é isso, né, Valmir? Que parece que a gente... na verdade, a gente entrou num outro mundo nos últimos anos que é assustador, né? Que é um governo em que não existe a escuta, que todo mundo fala sozinho para começar. Quer dizer, que poucas pessoas falam e falam sozinho. E quando decidem falar alguma coisa, falam através do computador, ou do celular, ou de rede social, quando você não pode estabelecer um debate de verdade. Então, nesse mundo, a cultura já tem um papelzinho bem pequenininho, né? Quase inimaginável. E o que eu acho lindo, modéstia à parte, do nosso livro, e também é triste, é pensar que até pouco tempo se conseguiu fazer muita coisa, né, de uma forma diferente. E se a gente for chegar mais para trás, no final dos anos 60 e nos anos 70, mesmo com toda a barra pesada e as atrocidades da ditadura militar, o teatro brasileiro fervia muito e nunca parou de ser produzido. O cinema, podem falar que o investimento da pornochanchada, isso, aquilo, tal e tal, mas a gente sabe que muita coisa boa foi produzida. As novelas podem criticar o que for, mas as novelas representam o melhor da nossa teledramaturgia também, com grandes autores, com grandes atores empregados ali trabalhando. A música nem se fala, né? Falar da música brasileira nos anos 70 nunca... Não tem como a gente entender qual foi o segredo, né? Que é uma música produzida há 50 anos atrás, continua tão contemporânea e atual até hoje, né? E aí a gente chegou num tempo em que nada disso existe. Ou se existe a duras penas e muito pouco. Então o que eu acho lindo do livro é isso, é que a gente tem que acreditar que alguma coisa vai mudar, que alguma coisa que esse tempo vai passar, que a gente talvez vai ter que fazer alguma coisa para essas janelas se abrirem, né, de novo. Mas eu acho que toda a fala do Sérgio estimula o leitor a que ele não perca a esperança, que ele acredite que o mundo pode ser melhor, que pode ser legal. E o Sérgio sempre acreditou nisso em tudo na vida dele, mesmo nos piores momentos da Vivian doente, ele acreditava que ela podia melhorar, mesmo nos momentos de dificuldade financeira, de perrengue que ele teve, vários, ele não se entregava, ele achava que tudo ia melhorar. Nas fases de desemprego, ele sempre achava que o próximo personagem ia ser uma coisa extraordinária. E eu acho que a gente precisa um pouco de ânimo também, porque na verdade a gente não está acreditando em nada, né? A gente está completamente anestesiado e triste mesmo. Então eu acho que o livro, a fala do Sérgio no livro, e mais uma vez ele mostra que é um senhor do tempo dele, né? Ele está um pouco passando essa mensagem para as pessoas de que a gente tem que acreditar para sair dessa de algum jeito. Tem um alento, né, Dirceu, que o Sérgio Manberti, ele foi um dos arquitetos de um plano nacional de cultura, de um momento em que um país imaginou uma política cultural descentralizada, né, e verdadeiramente nacional, né, de ações que chegaram a aldeias indígenas, de editais públicos em que as tribos, enfim, os povos se inscreviam de outra maneira, assim, não é através de formulário. Às vezes o Ministério da Cultura destinou uma verba e a aldeia tinha autonomia para como celebrar aquele recurso numa ação cultural específica, né? Como você falou, é um outro modo de escuta e de visão de mundo. E o alento é que, de alguma forma, esse acervo tem aí, né? As equipes que trabalharam com ele, que ele influenciou e formou também, o livro dá pistas consideráveis, assim, para a gente continuar tendo esperança. Dirceu, a gente está se encaminhando aqui para o encerramento. Eu queria
puxar um pouco para a nossa seara como jornalistas, escrevedores, saber um pouco de você, dessa experiência com o gênero de biografia, né, autobiografia, no caso da escrita em parceria com o Mamberti, mas o seu livro sobre o Elias Andreato, recente, também uma publicação, daquele profissional da reportagem, da crítica, né, naquele trabalho de redação, enfim, esse descolamento é recente. Como é que você tem experimentado em termos de linguagem, de elaboração, romance, enfim, a prosa? É um trabalho difícil, né? E tem uma coisa que é muito curiosa, né, Valmir? Na nossa prepotência de jornalista, desde muito cedo, na nossa arrogância de jornalista, desde muito cedo a gente tem essa vontade de escrever um livro, né? Então, eu ficava pensando muito nisso, logo que eu me formei, com 10 anos de profissão, com 15 anos de profissão, hoje são 26, 27 anos de profissão. Então eu pensava muito nisso, e só que eu me via muito imaturo para isso, eu me via muito despreparado para isso, só que eu não sabia, óbvio. Então, eu acho que essa ideia, primeiro, de fazer o livro do Elias Andreato, que vem logo em seguida para fazer o livro do Sérgio Mamberti, mostra um conhecimento, eu acho, que a gente adquire com o tempo, não só do teatro, mas de narrar histórias mesmo, que é o que a gente faz no jornal, na revista, né? É contar alguma coisa para alguém. E a gente tem que se dar conta que a gente não conta nada sozinho. Seja se a gente for resenhar uma peça de teatro, ou você for fazer o perfil de alguém para o jornal, para a revista, você tem que ter as informações sobre aquela pessoa ou sobre aquele espetáculo para seguir poder criar uma análise sobre aquela pessoa ou sobre aquele assunto. E isso é uma coisa que só com o tempo a gente enxerga, né, um pouco. Então eu fico pensando que as entrevistas, tanto com Elias Andreato como com Sérgio Mamberti, foram muito, 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 muito ricas e muito importantes, assim, como compreensão mesmo de mundo para mim. Assim, eu acho que eu entendo um pouco mais da nossa profissão, eu acho que eu entendo um pouco mais do teatro, que é a nossa área principal, né, do cinema, da televisão e tal, e eu acho que eu entendo um pouco mais até sobre você, assim, nesse momento, nesse nosso bate-papo, de você me entrevistando, deu num outro lado, né, assim, de estar respondendo as tuas perguntas, e acima de tudo, e aí o que eu fico feliz disso é aquilo que eu já meio comentei quando eu fui do Paulo José, da Beatriz Segal, é pensar que essas histórias estão sendo registradas, entende? Porque a gente tem uma geração excepcional de artistas que já estão com uma idade mais avançada e que viveram coisas. Eles viveram a história, a formação do teatro brasileiro, da TV brasileira, do cinema brasileiro, e essas histórias não podem desaparecer. E elas têm que ser ditas de algum jeito, seja no formato de livro, seja como um documentário de TV ou de cinema, seja através de peças, enfim, tem que ter essa história registrada, e eu fico muito feliz de poder ter contado um pouco da história do Elias Andreato e ter contado um pouco da história do Sérgio Mamberti, que para mim o que tem em comum nesses dois livros é isso, que não são só as biografias do Elias Andreato e a biografia do Sérgio Mamberti, é a história de muita gente que está ali junto, sabe? É a história de muitas pessoas que fazem o teatro, o cinema, a TV brasileira, que estão contados em flashes da vida deles ali, e do Mamberti mais ainda, da política brasileira, né? Que tem 2 capítulos que são 2 capítulos mais longos que são dedicados pro Lula, para a atuação dele no governo, para os primeiros anos do governo da Dilma também, que é uma coisa que ainda é muito recente e que a gente não olha, né, com
não olhou ainda para um distanciamento natural, porque é muito recente mesmo, e que é legal ser registrado de algum jeito. Eu fico orgulhoso mesmo disso, de poder ter ajudado a trazer à tona um pouco dessas histórias. Assim. Muito bom, Dirceu. Olha, muito obrigado por compartilhar sua experiência com o Sérgio. Parabéns pelo livro, pelo esse empenho editorial, biográfico que você vem fazendo, né? A gente vai chegando aqui... Obrigado pela leitura, por tudo. Obrigado, Valmir. Muito bom, Dirceu. A gente vai chegando aqui no ponto final desse encontro. Relembrar assim, as pessoas que nos acompanham que não pudemos contar com a participação do ator Sérgio Manberti devido a problemas técnicos de conexão, enfim. Eu queria também saudar aqui os tradutores, intérpretes de Libras que estão aqui na live com a gente. Obrigado pela parceria. Dirceu, muito obrigado. E passo agora a palavra ao Vitor, que vem aqui para baixar a cortina. Obrigado. Obrigado, Dirceu. Obrigado, Valmir, Lucas e Pamela. Em nome do Sesc Ribeirão Preto, agradecemos pela disponibilidade de vocês de estarem aqui conosco essa noite, integrando a programação do Sesc na Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto, falando dessa importante personalidade que é o Sérgio Manberti, que tem um legado riquíssimo em prol da cultura, em prol da educação, da politização aqui no nosso país, e que tem um trabalho ativo ainda até hoje, reforçando que essa live está sendo transmitida pelas redes sociais e pelo canal da Fundação do Livro e Leitura e também pelo canal do Sesc Ribeirão Preto no YouTube, e ficará gravado. O livro Sérgio Manberti, Senhor do Meu Tempo, está disponível pela loja Sesc, no portal do Sesc São Paulo. Mais uma vez agradeço pela presença de vocês, por essa contribuição, por esse bate-papo tão elucidativo. Agradeço ao nosso público que nos acompanhou até este horário. Acompanhe a programação da Feira Internacional do Livro de Ribeirão Preto pelas redes sociais, pelo canal da Fundação do Livro e Leitura. Uma boa noite para todos e até a próxima.